Aula 57, crânios em diversas posições, parte 2. Vamos fazer uma revisada da última aula. Uma folha de papel. Nós vimos o crânio visto de frente, que eu fiz um quadrado. E para fazer um quadrado, tem que fazer exatamente 90 graus certinho. Desse jeito. Sendo que esse lado tem o mesmo tamanho desse lado, dos quatro lados, com uma inclinação vertical e horizontal. Dentro disso daqui, eu faço uma linha bem no meio, e esta linha chama-se linha de simetria. Eu faço uma linha bem no meio, que vai me dar esta distância, que eu vou repetir para baixo, encontrando o queixo. Disso daqui, eu faço esta inclinação, e a mesma inclinação do outro lado. E aqui eu tenho o queixo, e aqui, olha, dentro do quadrado, eu tenho o círculo que eu faço o fechamento da forma da cabeça. Mas isso não é um crânio, é a cabeça. Para fazer o crânio, eu tenho que ver a mandíbula, que ela fica um pouco menor, ela não chega naquela parte. E quando eu chego nesta linha, eu dou uma parada. E do outro lado, ele não chega naquela parte. Na mesma distância, e a linha de simetria me ajuda. Porque nesta parte aqui, nós temos o zigomático. É o osso zigomático. Aqui. Para visualizar melhor, apago o fraco e mantenho a linha forte. O osso zigomático. Do outro lado, mesma coisa, porque nós trabalhamos com simetria. E aqui reduziu desta forma. Esta parte do quadrado, neste ponto, nós temos o espaço do nariz, que vai até a metade da cabeça. Aqui. Um orifício nasal. E aqui eu faço isso aqui, que é o osso nasal. Aqui, ó. Esse espacinho, osso nasal. Entre o espaço do nariz, aqui, ó, o buraco, o orifício, a protuberância, a entrada. Aqui, ó. Nesse ponto, até esse ponto, eu divido em 3 partes. E aqui seria a boca. E agora, vamos fazer os dentes. O arco superior se chama de maxilar, ou arco superior. E no arco superior, nós temos esse dente aqui, que é o incisivo central. Olha, o coelhinho. Do lado, nós temos o incisivo lateral. Depois, nós temos o canino, que tem uma ponta aqui, ó. Desculpa, esqueci de falar. Divide em 3 partes. E é na terceira parte. Na segunda, ó, 1, 2, terceira para baixo, 2 para cima. Agora eu falei correto. Depois nós temos o molar, que eu vou deixar pequenininho, que é o primeiro molar, o segundo molar e o terceiro molar. E do outro lado repete. Ele não chega até o final. O arco inferior é a mandíbula. Então aqui vocês têm o arco superior, que é o maxilar. Maxilar é essa parte que eu desenhei, que vai até o zigomático, desse jeito. E a parte de baixo é a mandíbula. Os molares se repetem. O canino, incisivo lateral, incisivo frontal, lateral, canino, e os 3 molares. Eu faço umas voltinhas assim para fechar. Olha como funcionou bem. No meio que fica o olho. Esta linha que eu estou fazendo é ainda a linha do meio. Então nós temos o esfenoide, e a parte interna do esfenoide é o osso do esfenoide. É aqui que eu vou fazer esse óculos aqui, ó.
um pouco próximo do centro, da linha de simetria. Eu tento fazer do mesmo jeito os dois lados. Então, esse é o esfenoide. Aqui, ó. Aqui dentro nós temos esse daqui, né? É o osso do esfenoide. Este aqui do lado é o osso do etenoide. Esse aqui é o lacrimal, que tem um furinho para sair as lágrimas. E uma parte aqui que liga ao verde, que é do zigomático, assim. Essa parte aqui. Eu falei verde, mas não pintei. Verde, verde, verde. Não sei se esse é verde, mas eu vou pintar com esse daqui. Aí está. Desculpe, esse 8 é a maxila. Maxila, que vai aqui, né? Maxila. O zigomático é essa lateral, nem é verde. Eu não achei o verde. Pronto. Que sobe até essa lateral do esfenoide, assim. E esse osso aqui, maior, da cabeça, é o osso frontal. Pintar de cinza. E essa daqui é meio complexo ela. Esse vermelho, falo vermelho, vamos pegar. Fica bem nesse canto aqui, ó. É um mastoide. E aqui, esta parte é o famoso, nem vou pintar, então, é o famoso esfenoide que fecha ali dentro. E o temporal fica nessa entrada bem aqui, ó. Temporal. E tá feito. Bom, a gente vai falar disso de novo depois e fica mais fácil. Agora, vamos virá-lo 3/4. Repito isso daqui. E olha, não é mais um quadrado, é um retângulo. Então, aqui ele vai subir. Vamos ser corretos nas cores. Vou pegar um monte de cores aqui. Azul, amarelo, laranja, verde. Eu acho que tem o suficiente. Projeção. Mantenha o mesmo tamanho quando eu virar. Aqui, ó, é o nariz, então eu já faço um buraquinho assim, ó, entrando para cá e indo até a altura do olho, que é na metade da caixa. Errei o tamanho aqui. A projeção tá aí. Ó, essa rampinha é o osso nasal. E aqui, ó, é o osso que eu chamei de temporal. Olha a forma que eu faço. E agora vai dar para ver melhor esses ossos que eu não mostrei direito aqui. O esfenoide vai formar uma elipse. Lembrando que tem que ser no meio. Deixei muito alto. No meio. Então é aqui, ó. Agora sim. Olha que legal. Pegou uma parte do tamanho do nariz. Parece estranho, mas é isso mesmo. Porque aqui é o orifício nasal, né? Pronto. Projeção da boca, ou pego da altura do nariz, até aqui divido em 3 partes. E aqui eu tenho o dente. Incisivo, incisivo lateral, canino, molar 1, molar 2, molar 3 e a maxila. Zigomático. Olha que legal esse desenho que eu fiz. Eu vou pintá-lo para deixar mais claro. Esse vai subir.
Ok. Esse daqui que eu estou contornando é a parte de fora do esfenoide. Que eu pintei. Pintar de amarelo. Esfenoide. Vai deixar claro agora. Vou pintar o zigomático daquela mesma cor que eu pintei antes. Não sei se é verde ou azul. Vamos chamar de azul prussiano, verde prussiano. Bom. Isso vai até esse ponto. Zigomático. O maxilar que eu pintei dessa cor, aí eu errei a cor, peraí. Agora foi. Vermelho agora. Esse que eu pintei de verde, eu vou pintar de vermelho. Esse daqui é o maxilar. E vem pra cá. E sobe nesse canto aqui. Pega um pouquinho do olho. Pronto. Pintar de azul o osso nasal. E de laranja o osso frontal. Agora está mais claro. Vamos fazer essa virada. E esse osso aqui, ó, que está do lado, que circula essa fronteira, e vai dar uma subida aqui, uma descida, como se fosse um mapa. E aqui, ó, vai fazer essa divisão. Esse osso é o parietal. Um violeta seria legal. Uma cor violácea. Vamos ver se funciona. Esse de trás, na nuca, é a nuca. Ela tem protuberâncias e outras coisas, né? E agora? Vermelho? Não, vai confundir. Amarelo de novo. Tá ok. Agora o que eu tô pintando... Não, amarelo confunde. Rosa. Nossa, que lápis ruim. Líquido. Esse aqui que eu estou tentando pintar é o meato acústico externo. Não, desculpa. É o processo mastoide. Processo mastoide. Ele tem várias divisões. Tanto que ela pode ter uma ponta vindo para cá, assim. Lá atrás. Tem uma entradinha aqui. Que esse é o meato acústico externo. Essa ponta que eu fiz aqui é chamado de processo estiloide. Essa ponta 3 que eu vou fazer aqui, ó, é o processo mastoide. E esse canto aqui maior que vem para cá, aqui, ó, que faz a fossa mandibular. Bem aqui, ó, fossa mandibular, é um buraco que tem ali. Vamos ver a mandíbula? Repito. Os dentes. Os molares, tá aqui. Aqui tá a mandíbula. Crescendo para cá. Entrando aqui. Fazendo esse L em 4. Descendo aqui. Virando nessa altura. E eu vou fazer o queixo aqui, ó, para não me perder. Eu puxo assim. Vamos pintar de amarelo também. Mandíbula. Ok. Agora olha o que a gente vai fazer. Eu vou apagar essa parte. Puxar um pouquinho mais para trás. Já vão entender a ideia. Lembra que uma vez eu falei, domina o perfil? E é isso que eu fiz. Estou aumentando essa parte. E agora eu vou fazer isso daqui, ó. Deixar pequenininho. Puxar para cá. Maxilar. Esfenoide. Frontal. Olha que legal. Eu consegui um espaço para colocar esse osso aqui. E eu repito. Os dentes aqui. E eu tenho automaticamente o desenho em 3/4. Sentiram
Funciona, não funciona? Vou usar o grafite. Agora, nós vamos fazê-lo olhando para baixo. Não, vamos fazê-lo olhando para cima, totalmente. Primeira parte. Esse quadrado vira uma caixa. Um pouco mais para baixo para caber. Tá. É esboço, eu posso fazer isso. Aqui está a caixa. Esta caixa é isso aqui. Significa que aqui está a linha do centro. Divido no meio. Pego esse tamanho. E se eu repetir aqui, aqui está a mandíbula. E aqui está o crânio. O formato do crânio. Facilitou a nossa vida? Sim. Se eu pegar essa caixa, dividir no meio, encontro esse canto. E é bem aqui, ó, que você tem o zigomático. Trabalhando aqui. Daqui até aqui, divido em 3 partes, e na terceira parte é onde nós temos os dentes da maxilar. Que nós chamamos de da arcada dentária, né? Incisivo central. Incisivo lateral. Canino. Molar 1, molar 2, molar 3. Canino. Primeiro molar, segundo molar, terceiro molar. E daqui até aqui, no meio da caixa, na metade, é que fica o olho. E aquela curva que eu comentei antes, parece uma Kombi. Assim. E olha como a cabeça fica pequena aqui. O osso nasal, orifício nasal e o olho. Zigomático, que vai lá para a metade da caixa. Aqui é a metade da caixa. E depois, esse canto é a mandíbula, que eu faço o mesmo movimento que aqui, só que eu faço uma virada que vai para o meio da caixa, nesse ponto do meio da caixa. Lembram? Aqui tem uma caixa assim, ó, no meio, esse ponto. Então ele sobe até ali, que é o zigomático. Vamos apagar e deixar a linha bem fininha para vocês verem claramente. Ó, até a metade. Olha, ele foi para baixo e foi para cima. Foi para baixo e foi para cima. E aqui é claro que vão ter o incisivo frontal, incisivo lateral, canino, molar 1, 2, 3. Molar 1, 2, 3. E está feito. Maxilar. Maxilar. E aqui o crânio fazendo sombra. E aqui o crânio fazendo sombra. E vocês têm ele olhando para cima. Zigomático. Vamos apagar. E caprichar no desenho.
A compreensão do 3D é necessária para vocês conseguirem fazer bem corretamente em várias dimensões, em várias proporções. O domínio do cubo é importante para vocês poderem desenhar outras coisas, não apenas o crânio. Nós vamos falar disso novamente daqui 2 aulas. Daqui 2 aulas nós vamos falar sobre expressões. E eu vou desenhar expressões usando o cubo, a caixa, para vocês se acostumarem com a ideia, para treinarem cubos. A aula de cubos nós já demos, foi no dia 15 de janeiro. Aqui. 15. Ó, cubos. Demos em 2 aulas. Dia 17 a gente repetiu a aula de cubos, de tão importante que ela é. Para vocês encontrarem a aula número 14 e a aula número 16 no YouTube. A caixa estava até aqui, né? Então aqui está a parte do osso de trás, que é a nuca. Fazer uma sombra, mandíbula. Uma sombra aqui para indicar que esse vai para frente. E uma sombra aqui para indicar que é para dentro. Aí está. Agora vamos complicar a nossa vida. Totalmente virado. Então, projeção, retângulo, e vai ser bem difícil agora. Começa com uma oval dentro desse retângulo, sendo que essa largura é a mesma que esta. Mas linha de simetria, e nesse canto, lembra aquela volta que eu comentei? Esse arco da mandíbula e do maxilar? Vamos fazer isso aqui, ó. Assim. E vocês vão ter os dentes da frente, incisivo frontal, incisivo lateral, canino, molar, primeiro molar, segundo molar, terceiro molar. Primeiro molar, segundo molar, terceiro molar. E não vamos fazer a mandíbula, eu quero mostrar mais coisa. E esse ponto é a maxila. E esse daqui, que eu vou fazer com esse rosa, que tem muita cera e pouco pigmento, é da Liquito, péssimo lá. Acho que eu vou fazer com vermelho, pintando bem fraquinho. Que é da Faber-Castell, um pouco melhor. Tá aí. Faber-Castell é a fábrica, tá? O que estou usando é a Eco, da linha da Faber-Castell. Esse é o Palatino. O Volmer, que fica aqui, ó. Bem aqui, o osso Volmer, ó, bem aqui. Vai aparecer aqui. Vamos pintar de violeta. Volmer. Agora o osso do esfenoide, que circula o olho, vai estar aqui, ó. Ele é meio complexo, tá? Esse é o esfenoide. O osso da nuca, que tem o superior e inferior, a nuca é superior e inferior, vai sair daqui, vai nessa direção, vai descer e vai fazer essa volta aqui. E esse daqui, ele vai ter um buraco bem aqui, que vai lá para dentro do crânio, que é o encaixe. Eu errei. Um pouco mais para baixo. Esse um pouco mais para baixo, assim. Esse buraco chama-se forame magnum. É onde passa a ligação do atlas, depois a cervical, e é onde vai a medula e a ligação ali para o cérebro. Então ele é muito importante. Esse orifício, na parte de baixo. E esse que eu estou pintando é a nuca. E lembra desse osso aqui que eu falei que era complicadinho?
Ele está bem aqui, ó. Com suas várias divisões. Para aqui. Porque aqui é o zigomático, né? Começa o zigomático. Ó, o zigomático vem para cá. E vai lá na frente. Esse é o zigomático. Ah, esqueci de falar o nome desse. Esse é complicadinho. É porque ele é dividido em partes, assim. E cada parte tem um nome. Então é o osso temporal. Acho que eu não falei. Esse é o osso temporal. E ele é complicadinho. A gente não fala muito dele porque ele fica do lado ali. A gente só chama de temporal e acabou. Mas ele é meio complicado. Porque ele tem, olha, uma parte aqui, bem aqui. Que é aquela ponta que eu mostrei aqui, olha. Uma ponta. Esta ponta é o processo estiloide. Então, isso aqui, ó, que fica bem aqui, e aqui é duplo, estiloide. Depois, ele tem aqui, ó, nesta parte, uma entrada, como um buraquinho. Uma entrada, como um buraquinho. Que eu acho que vocês já estão adivinhando que essa entrada que fica bem aqui, né? Essa entrada, ela se chama meato acústico externo. Esta ponta de trás aqui, que é uma ponta, tá? Assim. Que aparece aqui, eu fiz assim. É os processos mastoide. E aqui, nessa parte, é onde a mandíbula vai sair, ir para cima e voltar. Por isso tem uma protuberância para encaixar uma bolinha, que é uma das partes da mandíbula, que é chamado de fossa mandibular. Bem aqui. Então, viu como é complicado o osso temporal? Bem complicado, né? Vamos pintar de verde a maxila, terminar de pintar ao osso da maxilar, e pintar de laranja o zigomático. Complicado, né? Mas fechou. Agora, vamos desenhar ela de lado, porque é complicado. Olha, temos que aprender a desenhar cubos de diversas posições, e vocês já entenderam por quê. Ela ajuda a localizar as coisas, porque tem coordenadas x, y e z. Bem no meio fica a orelha. Bem no meio fica o nariz. Viram como localiza fácil? Bem aqui é a localização do frontal. E eu pego esse tamanho, repito aqui esse tamanho, deixar um pouquinho maior só para dar uma certa perspectiva. E bem aqui eu faço uma bolinha. E isso daqui, olha, lembra desta volta? Desta volta? Eu vou fazer essa volta meio inclinada para cima, assim, ó, elipse. Mas eu tenho que ligar isso daqui para cá. Então eu vou inclinar. E do outro lado também. Olha que legal. Daqui até aqui, do cubo, é aqui que tem que ligar. E olha o desenho que eu fiz. Consegui fazer de forma muito fácil o movimento super complicado da mandíbula. Isso é tão bom. Lembra do perfil que eu falei que era importante? Esse perfil tá aqui, ó. Daqui até aqui, dividido em 3 partes, eu tenho a boca. E esse movimento que eu tenho aqui, eu repito. Repetir. E bem aqui está o buraco do nariz. Mas eu esqueci de uma coisa. Entre o meio e até o final do cubo, bem no meio, fica o olho. E isso, ó, eu faço uma curva assim. E veja, pareceu mais baixo, pareceu mais alto. Mas tudo isso tem uma lógica. Deixa eu apagar de novo e fazer para vocês perceberem bem. Vamos lá. Eu faço uma curva, seguindo quase essa reta aqui, mas curva assim. Divido aqui, ó, e eu divido aqui menor, porque está para o lado. E aqui está o olho, quer dizer, o esfenoide, onde que vai encaixar o olho, e o 2. E bem no centro, até essa parte do cubo, o orifício nasal, a cavidade nasal. E isso aqui me indica a direção do zigomático, que é esse laranja aqui. Ó, de lado.
vindo em direção a essa linha central. Ó, zigomático, olha que bacana, já está surgindo. Era bem aqui que eu falei que tinha a fossa mandibular, não é? Bem aqui, ó, atrás. Um pouquinho para trás no meio, assim, ó. Então, a mandíbula vem até aqui, e lembram que isso tem os dentes. 3 molares, canino, incisivo lateral, incisivo frontal. E vai para o outro lado também. Isso aqui sobe, sobe. Na boa estética do cilindro, do estudo cilindro, 3 molares, incisivo, quer dizer, canino, incisivo lateral, frontal, o outro incisivo, e aqui está. Volmer, quer dizer, Volmer. Aqui, ó, a inclinação do osso nasal. E aqui eu faço a curva, encaixando dentro do cubo. Aquele buraco que a gente já falou, que aparece bem aqui. Essa ponta é essa que a gente já falou, que era o processo mastoide, que está aqui, ó. E está aqui. Aqui vai ter um buraco que vai ver o céu, bem aqui, que vai ver o fundo. Aqui, ó, esse buraquinho aparece. Que é bem aqui, ó, uma passagem, como se fosse um canal. Bem ali apareceu também, olha só, um espaço branco. Então aqui é como uma ponte. Vou pôr sombra na esfera de trás para perceberem bem. E aí está. O osso, a cabeça visto de baixo. Faço a caixa. Vista de cima, desculpe. O cubo, ó, mais virado, daquele exercício de cubos que nós já fizemos. Encaixo a esfera, linha central. Aqui é o meio, ó, faço o X, aqui é o meio. Pego esse espaço, coloco aqui, e aqui que está a mandíbula. Olha a mandíbula. E aqui o zigomático. Divido em 3 partes, faço a mesma volta. Maxilar. Incisivos. E esse aqui esconde atrás da mandíbula. E embaixo, mandíbula, maxilar, mandíbula, mesmo movimento. Olha essa entrada que eu estou fazendo. Esse daqui, ó, deste lado, maxilar frontal. E esse canto, essa ligação atrás, aqui, ó, não esse aqui, é o osso temporal, que está indo para trás. Que é meu complexo, vai crescer um pouco aqui na lateral. Deixa eu apagar e deixar a linha mais fina para vocês perceberem bem. Tá muito riscado, né? Mais ainda. Ó, zigomático, temporal, o osso frontal, aqui é o topo, né? Lembre-se, aqui está a caixa. Eu divido no meio e um pouco abaixo do meio o esfenoide. Ó que estranho. Estranho, não? E esse aqui, ó, vai lá para trás. E aqui cresce igual uma lâmpada. Assim. A parte de trás, que eu chamei de osso parietal, e a nuca não vai aparecer, que está lá atrás.
O buraco que eu falei, né? É mais apertado, igual o outro, né? Um lado tem que parecer o outro. Vamos apagar e deixar bonitinho esse traço para mostrar bem, né? É. Agora sim. O zigomático indo para trás e o buraquinho apareceu. Que é uma ponte, lembra? E esse cresce até lá, naquele canto. Agora está feito. O que mais? Então, 3/4 olhando para cima, olhando para baixo, 3/4 olhando para o lado. Tem que treinar cubos. Se não treinar cubos, não vai conseguir fazer essas coisas. Porque, olha, linha de simetria vai estar aqui. Como você vai localizar a linha de simetria se não tiver uma localização espacial do cubo, não é? Vou dividir no meio. Como você vai dividir no meio essa face da diagonal? Você não consegue fazer nem esse quadrado em perspectiva, correto? Tem que treinar. Volta à aula de cubos. Ó, no meio. A mandíbula vai começar aqui. Essa distância daqui até aqui, repete aqui. Então, aqui vai estar o queixo. E, lembra desta volta? Tá aqui, ó. Mandíbula vem para cá e sobe. Mandíbula vem para cá e sobe até ali, ó. Eu sei espacialmente o que vai acontecer, mesmo que eu tenha que apagar isso porque não vai aparecer. Então tá aqui a mandíbula, ó. Tá vendo, ó? Mandíbula. Isso que eu fiz é isso aqui, ó. Para entender melhor, vou dividir. Lembra da nossa aula de triangulação de Delaunay? É para sentir o relevo, ó. Agora dá para entender o relevo. Isso aqui é isso aqui, ó. Parece uma língua que dobrou. Vou fazer aqui um pouco mais grosso para entender bem a virada, ó. A malha, vocês entendem melhor o que está acontecendo. Isso é uma coisa complicada de visualizar. Não é só aprender a desenhar. Tem que aprender a entender o que está fazendo. E é assim que vocês vão crescer. Linha de centro, ó, chega até aqui. Aqui é o cubo. Daqui até aqui divide em 3 partes. Aqui, ó, essa volta, eu repito aqui. Então, o que eu tenho? Automaticamente eu tenho a mandíbula. Tá feito. Desculpa. Eu acho que eu fiz isso sem vocês verem. Perdoem-me. Isso aqui, ó, esta forma aqui. Estava tão atento no desenho que eu não vi, perdão. Então, veja, é aqui que vai chegar a mandíbula. Porque é bem aqui que está o zigomático. Ó, o zigomático. E do outro lado, o zigomático. Por uma sombra, porque a mandíbula está recuada ali dentro. E aqui, olha, a esfera da cabeça. Olha como já está formando. Incisivo, incisivo lateral, incisivo frontal, incisivo lateral. Canino, molar 1, molar 2, molar 3. Nesse ponto aqui do cubo, a fossa nasal. Bem aqui é o meio, entre o meio do cubo e o final do cubo. Faço uma linha no meio, meu curva assim, para indicar onde vai estar o olho. Olho 1, aqui o espaço vai ficar menor, percebe? Olho 2, mantém a mesma altura, seguindo a curva, e aí está. Opa, olha essa curva que eu fiz aqui, olha só. Viram? Tem que repetir a mesma coisa desse lado. Feito. Olha como está legalzinho esse desenho. O zigomático se transforma no osso temporal. Daqui, ó, uma divisão. Temporal, zigomático. Zigomático, temporal. Temporal, zigomático. E esse de dentro, que eu estou fazendo agora, é o esfenoide ali do olho. Lá dentro. É a parte externa do esfenoide. E aqui em cima, ó, estudo de esfera. Esse é o osso frontal, que vai daqui até ali. O temporal vai fazer tipo um headphone aqui, um fone de ouvido gigante. Porque aqui, ó, está o meato acústico externo. Mandíbula. E já apareceu de novo. Vamos colocar assim para vocês verem bem o que foi produzido até agora. Alguma dúvida?
Vamos fazer uma brincadeira agora. Bem rapidinho. Aí vai. Maxilar. Ó, virei nesse sentido. Um pouquinho maior aqui o cubo para não me perder. Aqui é o centro. Ó, o cubo surgiu aqui. Zigomático. Não me perco nessa inclinação. Esfenoide. Frontal. Parietal. Incisivos, canino, molares, a linha para não me perder, pôr uma sombra para mostrar o relevo, aqui que eu falei que era o encaixe do maxilar, do giro, né? Então já vamos fazer ele abrindo, e como eu vou fazer ele abrindo, olha isso daqui. Eu vou fazer isso daqui assim. Ó, essa linha tem que estar paralela a esta e a esta. Ó. Eu acabei de virar o cubo assim. Olha a caixa abrindo. Estava assim e inclinou assim. Ó. Estava assim e inclinou assim. Essa volta eu faço aqui. Tento fazer igual esse daqui, mas só que na parte de baixo. Vamos subir um pouquinho esses dentes? Vamos. Ó. Incisivo frontal, incisivo lateral, canino. 1, 2, 3 molares. Tento fazer a volta, ó, aquele cilindro, né? Pintar de cinza aqui para dizer que está dentro. E olha a caixa e o crânio. O buraco aqui, né? Ó. Maxilar. Vou apagar um pouquinho para parecer que esse é uma ponte. Pintar de cinza aqui, ó, para aparecer bem a ponta. E nessa lateral, ó, a esfera aparecendo nessa lateral e o zigomático indo para trás aqui. Zigomático girando para cá. Esfenoide. E ó, o buraco ali que eu falei, né? O buraco ali. Parte de dentro do céu da boca. Pintar de cinza aqui para lembrar que é o osso do crânio. E é isto. Até amanhã, na aula 58, que nós vamos ver músculos faciais e expressão. Fui!